Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito saboroso, a alma dos animais. Hoje em dia nós sabemos que há um interesse mundial em relação aos animais, seja no sentido dos nossos pets nas nossas casas, seja no sentido de zoológicos que estão sendo extintos, excluídos em todos os países do mundo e substituídos por santuários ecológicos, onde o habitat desses animais se assemelha ao mais possível do habitat natural. E também a pesca e a caça estão sendo fiscalizadas e até proibidas em alguns lugares, em épocas do ano. Há também uma perseguição muito grande e uma preocupação muito grande em relação aos jogos de arena, que são as touradas, rinhas entre animais. Então, diante de toda essa preocupação que a humanidade tem, a pergunta que nos cala é a seguinte: os animais têm alma? Bom, a alma dos animais, a origem e o destino da alma dos animais tem sido e é objeto de estudo, sim, da doutrina espírita, desde o tempo de Kardec. Mas nós temos que colocar alguns filtros nesse sentido. Primeiro, vários filtros, mas os dois que eu considero assim mais significativos são: primeiro, o que o espiritismo e o espiritualismo de uma forma geral fala sobre isso. Segundo, como nós devemos ler a obra de Kardec e as afirmações que eles colocaram nessas obras, principalmente no Livro dos Espíritos, que significa uma colocação no século XIX, muito tempo atrás. Se hoje há restrições, imagine no século XIX. Bom, primeiramente nós temos que falar também sobre a questão dos espíritos. Nem todos os espíritos têm o conhecimento pleno de tudo o que aconteceu com o animal ou com os animais em suas evoluções espirituais, digamos assim. Existem sim espíritos sábios, espíritos evoluídos que têm a plenitude desse conhecimento. Esses seres evoluídos, esses espíritos, eles conheceram o universo como um todo, percorreram os mundos dos universos em suas reencarnações. Eles também acompanharam a evolução dos animais, a evolução espiritual, e até interferiram nessa evolução para que tudo desse certo no mundo em que esses animais estavam. Esses são os cientistas do mundo espiritual. Existem os cientistas do mundo material, esse nosso, e existem os cientistas do mundo espiritual. Fora isso, a gente tem que ter a noção de que os espíritos que responderam as questões a Kardec, eles tinham bom senso, graças a Deus. Porque esse bom senso que eles tiveram foram de levar em conta o nosso conhecimento como referência. Porque vejam bem, nesse século XIX, que tipo de competência técnica e competência emocional e psicológica esses seres humanos tinham para receber informações em sua plenitude? Se no Livro dos Espíritos está escrito primeiramente alguma coisa muito rudimentar ou fundamental, com o passar dos anos essas informações foram aumentadas gradativamente pelo próprio Kardec na Revista Espírita e pelas obras subsidiárias do Espiritismo. Em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos, essa edição tinha aproximadamente 500 perguntas somente. Só com o passar do tempo é que essas perguntas foram sendo comentadas
discutidas, argumentadas pela Sociedade Espírita Parisiense, e Kardec, mês a mês, foi colocando essas questões na Revista Espírita, e depois, posteriormente, as edições do Livro dos Espíritos foram aumentadas até chegar a 1000, mais ou menos como temos hoje acesso. Mas o que estava escrito em 1857 no Livro dos Espíritos na questão que perguntava o animal tem alma? A resposta dos espíritos: o princípio que dá vida aos animais é semelhante à alma humana, mas a alma humana será sempre humana e animal sempre animal. Aí é que pegou, porque a palavra sempre, depois em 1860, foi retirada, porque sempre, ele estava dizendo sempre enquanto animal será de animal, e sempre enquanto de homem será homem, não é para sempre, é sempre só. Então, houve essa modificação em 1860. E na Revista Espírita, Kardec afirma o seguinte, coisa dos espíritos, resposta dos espíritos também: não dá para falar sobre esse assunto plenamente. Que assunto? Alma dos animais. Desculpe. Se vocês nem sabem sobre a própria alma, sobre o perispírito, sobre o desdobramento, sobre o dupleté, como é que vão falar sobre a alma dos animais? Na verdade, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, em 1857, não existia nem mesmo a teoria da evolução das espécies de Darwin e Wallace. Mas acontece que a teoria da evolução das espécies, ela já existia. Darwin já tinha escrito, mas ele escondeu essa teoria da sociedade. Escondeu com medo da sociedade do século XIX muito restritiva, e escondeu com medo de uma retaliação, até da própria família, que era excessivamente restritiva, muito dogmática. Só em 1859 é que Darwin e Wallace apresentam essa teoria à sociedade científica, portanto, posterior a 1857, que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. E por que eu estou citando isso? Porque tem tudo a ver a origem das espécies, a evolução das espécies, com a evolução espiritual dos seres animais e sua gradação. Em 1868, portanto, às vésperas do seu desencarne, Kardec declarou o seguinte: nem todos os espiritualistas ou espíritas aceitam a evolução das espécies, o que eu, pessoalmente, considero adequada. Então, o Kardec falou que ele considerava a origem das espécies, essa evolução das espécies de Darwin, considerava adequado. Adequado a quê? A proposta científica do espiritismo, porque há sim uma evolução nas espécies, tanto em nível material quanto em nível espiritual. Portanto, essa consciência de que os espíritas ou espiritualistas não aceitavam a origem das espécies, eles também tinham consciência de que não aceitavam a alma no animal. Outra questão também que emperrou um pouquinho a consciência da existência da alma animal foi a questão da metempsicose, que é a ideia oriental da reencarnação. Eles acreditam na reencarnação, mas eles acreditam também na metempsicose, ou seja, um homem encarna como homem e ele pode, por motivos variados, voltar a ser um animal. Né? Reencarnar, na próxima encarnação ele vai ser um animal. Isso se chama retrogradação. E no espiritismo não é aceita a retrogradação. Inclusive eu vou deixar um link da Revista Espírita para vocês lerem esse artigo, que é francamente muito importante, que ele escreveu em 1863, sob o título Princípio na retrogradação dos espíritos, tá?
Na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, é afirmado positivamente que os animais têm sim alma e que esta sobrevive à matéria, sobrevive ao corpo. Mas há uma distância enorme entre a alma do animal e a alma do homem, que é a mesma distância que há entre a alma do homem e Deus. Bom, nós vamos agora, diante dessa confirmação e desse estudo, dessa investigação que o Espiritismo fez em relação a uma alma animal, vamos ver o que falam os espiritualistas e espíritas da contemporaneidade. Vamos falar primeiramente do nosso querido Chico Xavier. O que ele fala sobre a alma do animal? Vou ler para vocês. A doutrina espírita nos ensina que os animais possuem alma, porém ela é diferente da dos humanos, porque está em fases diferentes evolutivas. E ainda os animais evoluem. A alma do animal não espia, ela evolui pela força da natureza, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Wagner Borges, um espiritualista. Os mamíferos também se desdobram. São várias declarações que ele fala. Eles não são almas grupo, como as abelhas, as formigas ou certos cardumes. Os animais, eles desencarnam e reencarnam muito rapidamente. A convivência com os humanos exacerba as emoções dos animais e ajuda a evolução deles, assim como a nossa. Existem sim mentores evoluídos que cuidam das várias espécies e trabalham também essa evolução animal. Bom saber disso, né, gente? Que eles estão assistidos. Existe um cientista chamado Ernesto Bosano, filósofo e pesquisador italiano, que tem uma obra chamada Os Animais Têm Alma. Há relatos nessa obra, relatos francos desse autor italiano que referendam a existência da alma dos animais. Outro livro do Bosano também é interessante, chama-se Animismo e Mediunismo. Por que mais interessante que eu acho? Porque a explicação pelo fato dos animais conseguirem enxergar espíritos, enxergar energias, portanto, e conseguirem se desdobrar. Mas como assim animal é médium? Não, animal não é médium, nem pode ser. Eles têm as faculdades que a gente chama de anímicas, porque desdobramento e clarividência são faculdades anímicas. Não depende de você ser médium. Todos temos essa possibilidade. Então, ver energias e conseguir se desdobrar, a clarividência e desdobramento são faculdades anímicas e não mediúnicas. Tem um terceiro veterinário espiritualista chamado Marcel Benedetti, que tem uma obra chamada Todos os Animais Merecem o Céu. Nessa obra, ele narra as noites de desdobramento que ele tinha e que ia presenciar, aprender nos vários locais de acolhimento dos animais desencarnados, desde os animais pets até os animais de abate e animais da selva. É uma obra maravilhosa. Vou deixar o link também para vocês aqui. Bom, para nós finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria de pontuar algumas coisas que estão impregnadas na obra desses autores, que é o seguinte. Primeiro, existe a possibilidade, sim, de o espírito de um animal, na alma de um animal, reencarnar no nosso próximo animal. Então, o nosso animalzinho morreu, o próximo é o próprio animal que nós já tínhamos, a mesma alma. É possível? Mas é muito raro. E depois não é nada importante. Que importância que isso tem? Nenhuma, porque, veja só, o importante de todo esse processo de possuir um animal em casa, amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele, é para nós essa aprendizagem, para eles também.
porque as emoções deles acabam ficando, vamos dizer assim, mais exacerbadas nessa convivência, né? Eles conseguem assimilar aprendizagens que não assimilariam se estivessem sozinhos. Essas convivências variadas com os animais, deles conosco e nós com eles, é muito maravilhosa e importante. Mais importante é saber se é o mesmo ou se é outro. Agora, o que é importante, sim, é amar todos os animais. Uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: hoje existe um jargão muito infeliz, muito infeliz. As pessoas não percebem isso, como é infeliz esse jargão. Prefiro bicho do que gente. Esse jargão diz muito mais sobre as suas necessidades do que as suas humanidades. Porque, na verdade, esse jargão demonstra que você ignora uma coisa fundamental, mas muito básica, tipo, animal é um animal, humano é humano. Então, eles não são melhores nem piores um que o outro, eles são de categorias diferentes. Como é que você vai comparar, seja lá amor, quaisquer sentimentos e emoções entre duas categorias diferentes? Que possibilidade que existe de comparação? Primeiro porque o animal, ele está vivendo, como o Chico falou com uma propriedade muito incrível, são fases diferentes de evolução. Essas fases diferentes, elas têm as suas características, as suas propriedades. Os animais não têm livre-arbítrio. E, portanto, eles não têm nenhuma liberdade. Eles são totalmente determinados e totalmente instintivos. As ações que os animais têm diferenciadas de um indivíduo para o outro, elas estão fundamentadas nas suas necessidades e, portanto, os instintos é que determinam essas ações, nas necessidades deles. De fome, de frio, de carência afetiva, de tudo. Então, essas necessidades são instintivas. Nós não. Nós somos seres livres, seres que temos o livre-arbítrio e que as nossas ações são fundamentadas na nossa moral. Os animais não têm moral. Portanto, essas categorias são tão distantes, é como se você se comparasse a Deus. Mesma coisa. Como é que você pode comparar categorias diferentes? Não estou falando que é ruim amar os animais, pelo amor de Deus. Eles são maravilhosos, eles merecem todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa amizade. Eu tenho respeito muito grande pelas pessoas que fazem resgate aos animais. São necessárias. Deus as colocou no mundo para minimizar o sofrimento dessas criaturinhas, mas eles não podem ser comparados à nossa espécie. Categorias diferentes, situações diferentes. Quando você colocar da próxima vez, prefiro bicho do que gente, você escreva outra coisa. Amo tanto os bichos e amo também as pessoas. Que Jesus esteja conosco.